Brasília agora, porque depois de cancelar a viagem que faria à Europa nessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nessa manhã com o presidente Lula. Eles se encontraram para discutir o corte de gastos, né? Essa era a pressão, inclusive, por isso ele cancelou a viagem. Esse corte de gastos deve ser anunciado nessa semana. Marcos Santos tem os detalhes para a gente. Já tem notícias dessa reunião, de que saiu de lá? Boa tarde, Marcos. Opa, muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Tarde Band News. O ministro Fernando Haddad se reuniu com o presidente Lula hoje pela manhã e, nesse momento, está reunido novamente com o presidente Lula. Hoje pela manhã ele disse que se reuniria com o presidente para tratar os últimos assuntos, os últimos detalhes a respeito do corte de gastos. Ele está reunido com o presidente no Palácio do Planalto. Nesse momento, ele, o presidente e a equipe econômica aqui do Ministério da Fazenda, justamente para tratar dos últimos assuntos, últimos detalhes a respeito do corte de gastos, que temos a expectativa de ser anunciado nessa semana ou talvez na próxima semana. Lembro também que o ministro Fernando Haddad, como você disse, ele tinha uma viagem justamente para a Europa, ia passar por Paris, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, mas a pedido do presidente ele acabou ficando por aqui, né? O presidente falou que precisava muito da ajuda dele para decidir esses últimos ajustes a respeito do corte de gastos. Lembro também que outro detalhe importante, nós temos acompanhado a alta do dólar, né? Justamente por causa da demora desse anúncio do corte de gastos. O dólar que estava até sexta-feira chegou ao patamar recorde de 5,86. Verifiquei agora há pouco o preço do dólar, estava 5,77. Teve uma baixa, uma pequena baixa, né? Não muito considerável, mas justamente porque os investidores, isso acaba desanimando os investidores em relação ao mercado brasileiro. Faz com que o dólar suba, os juros subam também e acaba afetando vários setores da economia. O ministro Fernando Haddad, como você disse também, hoje mais cedo, ele conversou com a imprensa e falou um pouquinho a respeito disso. Vamos acompanhar. A minha ida estava dependendo dessa definição, né, de se essa semana ou semana que vem seria feito os anúncios, né? Como o presidente pediu para ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos essa semana para Ministro, do anunciar. ponto de vista técnico. Depois dessa fala do ministro Fernando Haddad, a gente fica atento também o que pode causar nessa demora no anúncio do corte de gastos, né, por parte do governo federal, que era um pedido muito antigo, desde o início do governo federal era cobrado isso, mas parece que está saindo por agora, né? Nós temos alguns setores que podem ser afetados por essa demora, como, por exemplo, os gastos livres dos ministérios que englobam políticas públicas importantes, como Bolsa de Estudos, fiscalização ambiental, até mesmo o programa Farmácia Popular. Com essa demora, esses programas estão sendo cada vez mais comprimidos e especialistas afirmam que eles podem até mesmo acabar conforme o tempo vai passando e essas medidas não são anunciadas. Outro detalhe importante também é referente ao arcabouço fiscal. Ele também pode ficar em risco, podendo ser abandonado e não haveria mais uma regra que controlasse as contas públicas. Então, sabemos que é uma medida de extrema importância, extrema relevância, mas nós temos a expectativa do ministro Fernando Haddad, assim que terminar a reunião com o presidente, está previsto para terminar por volta de ali antes de 5 horas ainda, está previsto talvez o ministro conversar com a imprensa ainda, né? Nós temos essa expectativa e daí ele pode decidir, pode anunciar, então nós ficamos aqui acompanhando para ver os desdobramentos dessa novela do arcabouço fiscal, Paulo. Tá certo, Marcos, a gente segue acompanhando, né? Aliás, tanto Fernando Haddad quanto Simone Tebet estão juntos aí, unidos, para tentar salvar o chamado arcabouço fiscal. Mas a viagem dele estava pegando muito mal, realmente, nesse momento. Dólar chegou a começar o dia hoje mais baixo, justamente pela notícia de que ele não viajaria, vai resolver o problema daqui do país antes. Valeu, Marcos. Até mais. Bom trabalho para você. Valeu. Um abraço.